prazer, uma alegria nós estarmos juntos novamente e particularmente comemorando próximo da data, o Thanksgiving, é uma alegria redobrada. Até porque, nesse país que nos acolheu tão bem, é uma data importante, não só para eles, como para nós que nos integramos a essa cultura e que significa realmente para todos nós um momento de reflexão, por isso que colocamos o título Thanksgiving 2019 e também Necessidade da Caridade. Se existem coincidências, essa que nos traz aqui na manhã de hoje é, assim, uma das coincidências mais fantásticas, porque a Marisa talvez já seja o terceiro ou quarto ano que nos convida para a palestra desta data, do que nós somos muito gratos a ela e a vocês que nos ouvem. Na realidade, vamos falar um pouquinho da história, que obviamente não se renova para aqueles que, porventura, ainda não tiveram contato com ela, apesar de ser ela toda muito simples. Aonde surgiu esta data de significado muito significado, porque ela não está relacionada com aspectos religiosos. Então, ela é comemorada por pessoas das mais diversas religiões ou aquelas que não as tenham, porque o envolvimento se dá em torno dos valores familiares, do valor da sociedade, e isso é muito significativo. Bom, quando que nós tivemos o início dela? O Dia de Ação de Graças, ou Thanksgiving, né? Iniciou na Nova Inglaterra, que você vê aí, e é comemorado no outono após a colheita ter sido recolhida. Sua comemoração é na última quinta-feira de novembro. Não foi sempre assim, não é? O primeiro deles, inclusive, foi celebrado, a pronúncia dessa cidade, via de regra, é Plymouth. Né? Eu lia Plymouth, aí a pessoa disse assim, nego, não existe essa cidade que você está lendo aí. Bom, então, essa aí é Plymouth, em Massachusetts, fundada em 1620. E no ano seguinte, depois de colheitas ruins, em 1621, eles tiveram uma boa colheita e fizeram a comemoração. Um dos quadros mostra esta relação deles, dos colonos com os indígenas, que a gente sabe que nem sempre foi assim. Mas nós não estamos aqui para analisar os aspectos históricos dos equívocos cometidos, né? Porque na história nós, como sociedade, cometemos muitos equívocos, não só nesta pátria, como na pátria originariamente nossa, que é o Brasil. Quem quiser uma obra que faz um estudo relevante sobre as culturas de ambos os países, se chama Enterra em Meu Coração na Curva do Rio, que é exatamente uma obra que trata, não é, dos primeiros habitantes deste país e também se refere aos primeiros habitantes do Brasil. Mas para nós serve essa situação porque a gente sabe que isso não é de natureza coletiva. Não eram todas as pessoas que se posicionavam contrariamente aos nativos do país. Isso não é uma realidade. Da mesma maneira que nós vemos isso em relação à sociedade, não é? Nós temos pessoas que são preconceituosas em relação a credo, a nacionalidade, etc., e a grande maioria das pessoas que não o são. Então não podemos tirar uma população por grupos, não é assim? O noticiário nos traz a informação separando grupos, dando-nos um reflexo de sociedade, o que não é uma verdade, né? São exatamente os grupos, os pequenos, que saem da normalidade e viram notícia. Porque na condição da sociedade como um todo, não vai ser notícia amanhã que você vai levantar para trabalhar, para estudar, para cumprir as suas obrigações, etc. Isso não vai ser notícia. Mas se a gente sair daqui e aprontar uma daquelas famosas, nós viramos notícia, né? Porque sai da normalidade. Então, temos que entender que não é a sociedade como um todo que se posicionava equivocadamente. Bom, esta é uma das fotos da cidadezinha de 1910, e esta aqui era a cidade como era original. Você vê que, de fato, né, alguns tipos de cabanas onde se começou a comemoração do Dia de Ação de Graças, ou Thanksgiving. Em 1863, o Abraham Lincoln declarou que a quarta quinta-feira de novembro seria o Dia Nacional de Ação de Graças. Passou um bom tempo
né? E o Franklin Delano Roosevelt, em 1939, instituiu para a terceira semana de novembro, para ajudar o comércio, dando uma relação de distância com as compras de Natal, etc. Bom, aconteceu o óbvio, né? A publicidade, apesar de não ser apropriada no Dia de Ação de Graças, como era a declaração do Roosevelt, não era mandatória, 23 estados adotaram a medida instituída pelo Roosevelt, e outros 22 dizendo não vou querer desse jeito. Bom, a coisa vai e volta, foi parar aonde? No Congresso. E aí o pessoal instituiu que ficaria resolvido que o Dia de Ação de Graças seria na quinta-feira da quarta semana de novembro e seria um feriado nacional. E aí o peru dançou, né? Que a gente já sabe da história, né? Ele aí sobrou para quem sempre a corda arrebenta para o lado mais fraco. Sobrou para ele. Bom, o ponto relevante não é aquilo que está à mesa, mas aqueles que se reúnem em torno da mesa. Esses são os aspectos relevantes desta comemoração. Se tem ou não tem peru, se você é vegetariano e vai comer pirulés e coisa do gênero. Eu não sei muito bem o que tem de gosto de pirulés, mas, enfim, né? O pessoal tem uma carne numa empresa, né, de alimentícia que não é carne, mas que tem sabor de carne, gosto de carne, cheiro de carne, tudo de carne, mas não é carne. Então, por que... Bom, enfim, cada um se diverte do jeito que quer. Mas seja com a comida, esteja ela ou lesa ou não, esse é o ponto importante. É tão importante, pessoal, que você vê no Livro dos Espíritos, Kardec... fazer o questionamento aos espíritos a respeito da família e os espíritos responderem da valiosa conquista da sociedade sobre a família, né? O que a família representa em matéria de evolução do espírito. Porque, na verdade, é a primeira sociedade que nos recebe e com a qual nós vamos exercitando solidariedade, vamos exercitando amor, vamos exercitando caridade para, com isso, avançarmos e podemos ir estendendo o conceito de família para criaturas que não sejam aquelas de natureza parental, né? Ou seja, não sejam aquelas de natureza consanguínea. Porque essa é a nossa realidade. Essa será, no futuro, né, não mais a família restrita àqueles membros, mas não só aqui, como os membros que às vezes não reencarnaram e estão no plano espiritual e nos dão assistência, mas a sociedade como um todo, não planetária, mas a sociedade cósmica será um dia a nossa família. Por isso que esses exercícios começam nessa sociedade que nós chegamos, e conforme dizia Chico Xavier, que Deus é tão bom, que a gente reencarna no seio de 5 ou 6 pessoas, até porque as mamães hoje não querem mais ter 16, né, 17, 20 filhos, como era antigamente, né? Até porque poucos deles sobreviviam. Vovó teve 16 filhos, dos quais 12 vingaram. Se falava, inclusive, essa terminologia, 12 vingaram, que já era um número grandioso para o período da sua existência. Bom, na realidade, esses aspectos são importantíssimos, e aí a gente chega para só ter que exercitar o amor para 5 ou 6. Né? Olha como Deus é bom, né? Ele diz assim, não precisa chegar amando a vizinhança inteira. Imaginou se amar a vizinhança inteira, etc. Nem precisa. Só aqueles 5 ou 6, que são o próximo mais próximo, e que eu costumo sempre usar repetitivamente. Peço vênia para utilizar novamente a mensagem de Lacordaire, de agosto de 1865, na Revista Espírita, que ele dá para Kardec, colocando como nós devemos fazer caridade. Até porque caridade é necessidade. E ele diz, e fica simples entender, a caridade se exerce primeiro com a nossa família.
com a família que nós formamos. Saímos da casa dos pais, se você ainda não a tem, pode ser que tenha, ou já teve experiências no passado, em outras existências, né? Pouco importa. Saímos da casa dos pais e formamos a família que chamamos de nossa, inicial, não é isso? Então, primeiro com a família, o próximo mais próximo. Segundo, com os nossos genitores, aqueles que nos deram a oportunidade de virmos ao mundo. Terceiro, com os nossos irmãos e irmãs. Quarto, com os nossos amigos do coração. E quinto, com os pobres, começando com os mais miseráveis. O grande problema é que às vezes a gente inverte isso. E quando se inverte isso, está faltando alguma coisa, não é verdade? Porque caridade para aquele que não está na convivência conosco é ou não é mais fácil? Não é verdade? É ou não é mais fácil? Porque a gente não convive. Mas é com esses que a gente convive. E claro, por questão de condição evolutiva, estendendo para os demais. Até porque caridade é uma situação, é uma postura, não é um momento. O caridoso não tem momento, ele tem postura. E isso, para nós, é também uma conquista valiosíssima. Porque se a gente for lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos pegar lá no capítulo 11, no item 8, a mensagem do Lázaro, cujo título é A Lei do Amor, que é de 1862, essa mensagem, que ele fala sobre o nosso processo evolutivo. Saímos do instinto para as sensações, das sensações para o sentimento e dos sentimentos para o amor. E isso foi muito rápido, porque na nossa condição de Homo sapiens sapiens, ou homem que sabe, são 300 mil anos apenas de civilização. Parece muito, mas não é. Como evolução como um todo, se nós pegarmos do Australopithecus ao Homo sapiens, é um período muito rápido de evolução para todos nós. Nessa maravilha que a gente chegou na conquista da inteligência, da capacitação que nós temos. E para isso a gente foi buscar, em relação à inteligência, para materializar um pouco esse detalhe, ou exemplificar, nós fomos buscar um dos aspectos da nossa inteligência, que hoje, inclusive, está à disposição em número maior do que a população mundial, para se ter uma ideia. Você deve saber, porque você deve usar todos os dias. Aí está o processo evolutivo do homem, e o processo evolutivo daquilo que ele se tornou, de repente, dependente. Olha, e é uma coisa tão impressionante que esse modelo aqui da ponta eu não cheguei a usar. Eu comecei neste aqui, que já era um avanço no quarto modelo, né? Porque muita gente chegou a usar esta coisa aqui. Aqui tinha uma antena que era tão grande que na ponte aérea que a gente fazia de São Paulo-Rio, ou se preferirem de Rio-São Paulo, parecia uma luta de esgrima quando lançaram esse treco, porque era antena para todos os lados, porque era interessante. E o indivíduo botava a bermuda com este treco, que era um tijolo, a bermuda chegava, né, a ficar assim mais para baixo naquela parte, para poder, né, utilizar esse recurso que hoje chegou nessa condição, né, de você ter ele dobrado, etc., o que há bem pouco tempo atrás era ficção científica num filme de Marte, que o indivíduo, ao consultar um mapa de onde ele tinha que se localizar em Marte, ele abria uma tela desta natureza. Muito bem. Mas, na hora que eu estava preparando essa palestra, eu perguntei para o mentor, quando veio a imagem dos celulares. Eu disse, mas, meu Deus do céu, da onde eu estou com a cabeça, né? O que tem a ver celular com caridade? Né? Cuja palavra caridade é amor em ação. Né? Você pode usar como sinônimo. O que tem a ver? E aí ele me disse, sabe aquele aplicativo que você abriu e não usou? E às vezes a gente abre uma série deles, não é isso? E aí ele roda em segundo plano, já percebeu?
Ele consome muita bateria? Não, não consome tanto quanto as pessoas dizem. Consome um pouco, mas não muito, mas ele fica rodando em segundo plano, não é assim? No seu laptop também, se você usar, acontece o mesmo. Muito bem. Ele falou, transporte isso para a capacidade do ser, que se utiliza da sua consciência, como consciência, 5% da sua capacidade. Os outros 95% giram em segundo plano. Não quer dizer que não estejam funcionando, estão girando em segundo plano. Isso é tão importante. A gente só está fazendo uma analogia, uma comparação. Porque tudo aquilo que a gente joga para ele, chamado inconsciente, ele roda em segundo plano. E ele fica rodando, fazendo o quê? Gastando a nossa energia também, mas dando rumo para a nossa vida. Construindo e mantendo o nosso plano mental. Olha que coisa impressionante, parece que não, né? Para que a gente, por exemplo, se pudesse usar 10% da nossa capacidade, seríamos um Einstein. Em média, a gente usa 5%. Ele fica rodando em segundo plano todos os aspectos que eu jogo para dentro, ou seja, os aplicativos que eu aciono. Eu odeio essa criatura. Está rodando. Não está? É comando que eu dei. Eu gosto de fulano. Você vê que muda até a conotação. Está rodando. Eu sou feliz. Eu sou infeliz. Eu não tenho capacidade. Eu tenho capacidade. Eu sou preconceituoso. Eu não sou preconceituoso. Percebeu? Está rodando. E como eu vou fazendo escolhas e vou acionando cada vez mais determinados deles, não é assim? A gente tem uns aplicativos que a gente tem preferência. Quanto mais eu aciono eles, são eles que estão mais presentes na minha vida. Não é desse jeito? Tem gente que gosta de acessar, por exemplo, Facebook, né? Seja lá, uma rede social. Né? O indivíduo acessa às vezes e hoje você já tem clínicas para tratar indivíduos de dependência de mídia social. Porque o indivíduo se transformou num dependente e a vida dele passou a ser isto e as coisas existem no mundo virtual. Ele está enfermo. Ele está rodando. Quanto mais eu aciono, ele abre, vem para o meu consciente, fez a analogia, vem para o meu consciente, eu rumino aquilo, engulo de novo e ele continua rodando. São escolhas. Caridade é exatamente uma das escolhas que nós podemos fazer e é um dos aplicativos que a gente pode deixar ele rodar em segundo plano em tempo integral. Jogue amor, acione o aplicativo do amor sempre que nós pudermos. Diante das situações mais difíceis, mais delicadas, utilize-se o exemplo deste cidadão aqui, que foi um equivocado a princípio, que chegou a dizer, depois dos seus equívocos, dê graças a Deus por tudo. É de uma profundidade, ao mesmo tempo de uma simplicidade. Por que por tudo? Porque se nós não precisamos passar, nós não passaríamos. Sejam os momentos de felicidade, sejam os momentos aonde de repente a tristeza nos visite. Sejam as situações de sucesso, sejam elas de insucesso. Se não fossem adequadas para o nosso aprendizado, elas não surgiriam. E surgem pela nossa ainda necessidade de evolução. Não estamos ainda maduras naquele ponto. Então surgem por vezes não só as vitórias, mas também saber entender e procurar conhecer a derrota. Não é de forma nenhuma com isso, né, ficar feliz com aquilo que é desagradável. Absolutamente. É utilizar-se de resignação, aprender com aquilo que está acontecendo e manter o foco naquilo que é importante. Então, cada vez que você puxar do seu celular, o que às vezes acontece, lamentavelmente, no trânsito, e eu vi uma mensagem, de uma igreja na França, que diz assim:
Se você quiser falar com Deus, entre aqui, estava na porta da igreja, entre aqui nesta igreja, procure um cantinho isolado e tranquilo e fale com Deus, que Ele vai atender os seus pedidos e vai conversar com você. Mas se você quiser vê-lo ao vivo e a cores, digite enquanto você dirija. E você vai encontrá-lo ao vivo e a cores. O que é lamentável é que às vezes você faz os outros encontrarem também. E aí passa a ser uma responsabilidade sobre a minha pessoa e a minha responsabilidade sobre outras. Mas seja de que maneira for, na hora que você pegar o celular, tenha em mente que isto pode ser um símbolo da caridade, do amor que eu preciso para a minha vida e que as pessoas que se relacionam podem usufruir dele. Se você cada vez... você vai dizer assim, você está fazendo um processo de indução mental, não está? Estou mesmo. Eu estou deixando para que você se recorde, amanhã, depois, daqui uma semana, etc., que na hora que você tirar o celular, seja para um momento agradável, para um momento, às vezes, não tão agradável, você se lembre que tem um aplicativo rodando em tempo integral em nós que se chama amor e que eu posso acioná-lo diante de qualquer momento. Se eu estiver feliz, que eu agradeça a oportunidade de ser feliz. Se eu estiver num momento desagradável, que eu agradeça essa oportunidade e tenha forças para superá-lo o mais rápido possível. Porque equívocos, como nós dissemos, todos nós cometemos. Este cidadão é um dos grandes exemplos. Ele era um doutor da lei, afeito à Torá. Torá significa ensino, libertação, caminho. E são 5 livros que compõem. De repente, ele encontra e fica sabendo que um cidadão, e o Márcio já fez uma palestra para nós aqui maravilhosa a respeito, né, do livro Paulo e Estevão, onde ele fica sabendo que um cidadão, um tal de Estevão, que era afeito a um carpinteiro que fora julgado, que não foi julgado, que houve só um caso de condenação no caso de Jesus, e havia sido crucificado como um criminoso vulgar. Aliás, crucificação para os romanos era um indivíduo de alta periculosidade contra o Estado romano, ou era considerado assim, ou então era um indivíduo que havia causado danos ao cidadão romano, fosse pessoais ou materiais. Era um terrorista para Roma. E, imagina, um crucificado vulgar, pessoas se associavam em relação às ideias dele, sendo, na verdade, um câncer para aquilo que uma criatura como Paulo e tantos outros tinham como objetivo de vida, né? E como salvaguardar os seus valores. Vai atrás e consegue, depois de um tempo, não só prendê-lo, como condenar, sendo ele a primeira vítima do cristianismo, que foi Estevão, que ao assistir ao evento com toda a pompa e glória de estar mandando para a lapidação em praça pública aquele que passara a ser seu inimigo, com a noiva ao lado presenciando a cena, que era uma coisa, não é assim, um evento importante, a noiva, que é a Abigail, diz: Saulo, esse é o meu irmão Gesiel. Ele estava executando o cunhado, sem ter reconhecido. Você vê que problema com o cunhado já vem de mais quase 2000 anos. Né? Não é com o cunhado, é porque ele vem no pacote, não é isso, cara? Já faz mais de 2000 anos que tem problema com o cunhado, cara. Mas impressionante. Às vezes também não é o problema, é a nossa salvação. Mas sabe o que é? Vamos também para o outro lado, né? Mas sabe o que era o Estevão para o Saulo, que não era Paulo ainda, né? O Estevão era a representação do novo, da mudança, que às vezes a gente não quer fazer. E quando tem um indivíduo que entra para fazer, não é coletivo, não é genérico, estamos falando, né? Nós dizemos, mas espera um pouquinho, sempre foi feito desse jeito, né? Sempre deu certo. Agora vem essa figura aqui querendo fazer diferente. Qual é a reação em relação à figura? Vamos tentar, né, no português comum, puxar-lhe o tapete.
né? Ou seja, o Estevão era a configuração da saída de uma situação rançosa, né, de mais de 1.300 anos, onde as coisas foram confundidas ou colocadas para um primitivismo de uma época que precisava de determinados aspectos mais embrutecidos para fazer com que o indivíduo compreendesse. E vinha Jesus, não mais glorificando Deus de exércitos e os seus seguidores também não glorificando Deus de exércitos, Deus de separatividade, Deus das situações de preferências para uns e castigo para outros, mas trazia um Deus que era Pai. E Jesus fazia as pessoas raciocinarem, porque ele não colocava e deixava a informação solta. Ele levava o indivíduo a raciocinar dentro da capacidade do indivíduo, questionando as pessoas. Quem dentre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe daria uma pedra, ou se o filho lhe pedisse um peixe, lhe daria uma serpente? Nem vós fazeis isso aos vossos filhos, que dizer Deus. Era a quebra do paradigma. Era o indivíduo que incomodava. Trazendo para a história um pouco mais atual, se você tiver a oportunidade, vamos pensar alguma coisa para a gente ter uma ideia de algo que nos toca mais próximo. Nós vamos dar uma viajadinha para o século XIX. Se você puder, consulte esse livro, Medicina dos Horrores, que é a história baseada em Joseph Lister, que desencarnou em 1912, que era um médico. Para se ter uma ideia, no século XIX, o médico que fazia cirurgia, retirava abscessos ou fazia amputações, fazia-os todos sem anestesia. Além de sequer lavar as mãos. Com a roupa que usava comum, atendia os pacientes um atrás do outro. E se notava que os procedimentos dessa natureza levavam a óbito cerca de 55% dos pacientes por septicemia depois de alguns dias do tratamento, né? Se fosse questões de abscessos ou de cirurgias que eram feitas. Quando o indivíduo conseguia voltar, por isso que Medicina dos Horrores, para casa, é que funcionava a expressão graças a Deus, porque só Deus na causa para tirar o indivíduo daquela situação. Muito bem. O que o Joseph Lister instituiu, entre outras coisas? Por incrível que possa parecer, lavar as mãos antes de atender os pacientes. Interessante notar que, nos pacientes que ele procedia dessa maneira, caiu de 55% o número de óbitos para 15%. Mesmo assim, médicos outros procuraram ridicularizá-lo e aqui nos Estados Unidos, para aceitarem as ideias de Lister, demorou muito tempo, porque ele era elemento de chacota, não só na Inglaterra, como aqui também. Que aquilo era um absurdo, tanto quanto os bichinhos, né, do Pasteur. Né? Que o Pasteur, fica com os bichinhos do Pasteur. Veja, mudança de paradigma. Mas diante do óbvio, o indivíduo recusa o óbvio. Para depois de muito tempo, muito sofrimento, e muitas daquelas criaturas que foram parar no cemitério e não precisavam, né, o indivíduo admitir que estava equivocado. Não é assim conosco. Não foi assim com o Paulo, aliás, com o Saulo. Porque quando ele vai para Damasco atrás do Ananias, que ele queria também executar, ele cai do camelo. Né? Não era cavalo, era do camelo. Porque teve muita gente que cai do cavalo, mas não resolve coisa nenhuma. Né? No caso, o Saulo caiu do cavalo e encontrou a figura de Jesus, que questiona ele. Saulo, Saulo, por que me persegues? Interessante notar que todo aquele potencial daquele indivíduo equivocado, mas com potencial de ser um indivíduo que tinha uma fé inabalável, uma energia impressionante, faria a partir, não daquele instante, porque o que acontece a partir desse momento?
Ele vai ser auxiliado por Ananias, você tem a história completa no livro Paulo e Estevão, mas depois do encontro com Jesus começa o processo da transformação íntima, que a gente às vezes chama de reforma, mas é um processo de transformação. Por quê? Porque todo aquele potencial dele, que era um potencial incrível, conhecimento, capacidade, tinha dupla cidadania, ele era cidadão romano também, ele era um indivíduo altamente intelectualizado e altamente espiritualizado, mas equivocado no foco. Precisava mudar o foco. Quando ele muda o foco, fazendo um trabalho de transformação íntima que dura quase 4 anos, de um exercício das suas qualidades, ele não tinha o celular com o aplicativo rodando. A partir de hoje você tem um celular na mão que você pode dizer assim, o meu aplicativo de amor, ele pode ser uma relação, né? Um símbolo de o meu aplicativo do amor não está rodando do jeito que precisava rodar hoje. Eu não estou sendo caridoso comigo do jeito que eu preciso ser, porque nós precisamos nos amar primeiro. Isso faz parte de um processo de transformação íntima. Ele vai mudar o foco, desprende-se de coisas, dos valores materiais, não significa que os seus objetivos não devam ser seguidos, e começam a fazer substituição de posturas. Interessante notar que o próprio trabalho dele, em princípio, é um trabalho humilde, a começar da casa do caminho, que ele vai ser o quê? Nada mais do que a gente chama de que uma pessoa que faça faxina. Ele iniciou varrendo a casa do caminho. E, obviamente, passa a imitar Jesus com a caridade, que é a maior virtude de todas elas. O interessante notar sobre esses aspectos é de que ele sai dele, e se ele não tivesse existido, vejam, um indivíduo equivocado como qualquer um de nós, um indivíduo tão equivocado como qualquer um de nós foi Pedro, que na hora que a situação ficou complicada com Jesus, ele negou, segundo as informações, não é, do Novo Testamento, 3 vezes, para se transformar de novo, depois de uma situação dessa natureza, num dos maiores propagadores do cristianismo. Porém, Paulo supera Pedro de longe, porque se Paulo não tivesse existido no mundo, o cristianismo não tinha o nível de propagação, de conhecimento que existe como nos tempos atuais. Paulo é responsável por esse trabalho, que foi um trabalho de um verdadeiro Hércules em relação a isso. Bom, e aí fica aquela pergunta simples para nós. Do que deve ser necessário se libertar para fazer a verdadeira caridade? Já que nós, no nível de conhecimento que nós temos hoje, a gente sabe muito bem escolher, sim ou não? Não dá para dizer mais, e aí Kardec é muito feliz, na revista de agosto de 1865 também, que Kardec escreve o seguinte: é admissível que há 2000 anos atrás Jesus tivesse virado para a multidão equivocada e dito: Pai, eles não sabem o que fazem. Passados 2000 anos, não dá para a gente dizer mais que a gente não sabe o que está fazendo. Não é? Isso é uma realidade. Por quê? Porque o nível consciencial nosso é outro. Mudou, estamos muito mais avançados em todos os aspectos. Então, o que será que a verdadeira caridade, que é literalmente o amor ou a ação, só é praticada quando nós nos libertamos do egoísmo, da vaidade e do orgulho? Só. Basta só se libertar do egoísmo, da vaidade e do orgulho. Só. Se tornando altruísta, né? Não se desprezando, mas não sendo vaidoso, e não agindo de forma orgulhosa quando tiver que admitir que há equívocos que todos nós podemos cometer. Olha que coisa simples, não é? É, pois é. Mas, enfim. Mas, claro que é difícil. Mas, vamos e venhamos. Se a gente não fizer nada, como fica? Não é? Como fica se a gente não fizer nada? Se a gente não sair de nós em determinado instante, como fica? Se a gente, por exemplo, não disser para a pessoa que você ama, que você a ama, hoje, agora, se você estiver com ela, você pode perder a oportunidade, não é? Porque a gente não sabe se vai estar com ela daqui 1 hora, 1 dia, 10 dias. Não é assim?
Porque o que é a existência? Reencarnamos literalmente todos os dias, não é? Todos os dias nós fazemos um trabalho de saída do corpo e quando despertamos, voltamos para o corpo. Desencarnar é só quebrar essa relação com o corpo. E aí, se você começar a ver tudo muito brilhante, assim, muito iluminado, faça o teste do belisco. Belisca, se não doer muito, significa que a matéria já está mais sutilizada. E aí, nego, só na próxima reencarnação ou repaginação da figura. Por isso, então, a caridade, amar o semelhante, expressar esses aspectos positivos em nós, vai dizer André Luiz, está longe do dever. É uma questão de postura, dentro daquilo que a gente possa. Não é sair fazendo um trabalho de um Pedro, um trabalho de um Paulo, não é verdade? Que precisa de um escopo evolutivo diferenciado diante das nossas atividades, não limitações, diante das nossas atividades. Precisa de um escopo diferenciado. Vamos fazer isso muito melhor, nós vamos fazer um dia. Podemos estar fazendo já, né? Podemos estar fazendo. Mas o fato é, dentro da possibilidade, quem ensinou também isso foi o próprio Emmanuel. Aliás, essa foto é uma foto, a título de curiosidade, é uma foto do Chico Xavier no Pinga Fogo de 1971, que o pai de uma amiga nossa tirou da televisão. E aí ele levou para o Chico e disse, Chico, engraçado, quando eu tirei a foto, apareceu esse cidadão aqui. Ele disse, esse cidadão é Emmanuel. Que surgiu na foto, num efeito que é possível, o Emmanuel, que, aliás, o Emmanuel vai nos ensinar a uma coisa fantástica em relação à ação em favor do próximo. Ele diz, ajuda e passa. Não é fantástico? Não espere a gratidão, faça por você, dê o seu melhor. Coloque naquilo que você esteja fazendo o que você tem de mais nobre. E ponto. Por quê? Porque o indivíduo que se utiliza desse recurso, ele é feliz pelo simples fato de estar estendendo aquilo que tem de melhor para o outro. E não vem dizer que você não tem nada de bom para dar para os outros. Porque isso não é uma verdade. A não ser que você tenha um problema psiquiátrico sério e precisa ser internado. Todos nós temos muita coisa positiva para dar para o outro. Temos ou não temos? Por que é que não sai, então, de dentro de nós para o semelhante? Esse é um questionamento. Quando te perguntarem, você, olha, tem um trabalho, precisa de voluntário. Aceite, mas não é para aceitar hoje e não voltar mais amanhã. Sabe aquele fogo de palha? Vem aquela multidão, assim, você precisa de voluntário, por exemplo, tem 100, no dia seguinte tem 10, no outro dia tem 5. Né? Mas é para colocar em exercício, porque só se é bom por exercício, só se é positivo por exercício, só se perdoa por exercício, só se ama por exercício, só se é caridoso por exercício. É a insistência em nós mesmos de repetir essa situação. Ora, a gente não repete essas intenções de entrar na rede social. Entre numa rede social que se chame amor, de dentro de nós mesmos. E essa não tem problema, não consome bateria. Está sempre atualizada. Está sempre atualizada e sempre pronta para ser acionada, até porque são informações de espíritos valiosos, como um Francesco Bernardoni, conhecido como Francisco de Assis, que diz servir e não ser servido, ser feliz servindo. E existe mais felicidade para uma criatura do que dar aquilo que ela tem de bom para o semelhante? Exercitando as suas qualidades. Outro aspecto, segundo o próprio Paulo, caridade é amar nossos irmãos fazendo melhor ao nosso alcance. Por isso que, na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 13, porque o capítulo 11 e 12
ele fala sobre mediunidade. Ele chama de dom a mediunidade, a palavra mediunidade não existia. Esse é o primeiro livro dos médiuns, é o capítulo 11 e 12 do livro da primeira epístola, ou da primeira carta aos Coríntios. E no capítulo 13 é a beleza da criatura em amar, ponto. Quando ele diz, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, ou seja, não tivesse amor, não colocasse o amor em ação, seria o metal que soa ou como o sino que tine. Mas cujo valor, e o Renato Russo pegou essa letra e musicou. Não era a letra do Renato Russo, é o capítulo, primeira epístola do capítulo 13 do Paulo, que ele faz essa relação. Se eu não tiver amor naquilo que eu estiver fazendo, o resultado nunca será positivo, não para aquele, para mim. Então, se eu estou nas tarefas, por vezes, do dia a dia, nas atividades do dia a dia, ame o que você faz, ou mude aquilo que você está fazendo. Por quê? Porque nós não seremos felizes se não formos felizes com aquilo que nós estivermos realizando. Até porque nós temos que gostar do que nós estamos fazendo. A maior paga para um indivíduo é ele amar aquilo que faz. A remuneração que faz parte do processo, se ela houver, não é? Ela é complementar à satisfação do indivíduo. É a mesma coisa que você perguntar para a mãe quanto custa o amor que ela tem pelo filho. É impagável. Porque ama, ponto. Que nós pensemos nisso, que Thanksgiving para nós seja momentos de reflexão em relação às criaturas, que nós tenhamos esse relacionamento, seja próximo ou distante. Estejam elas nesta dimensão ou em a dimensão paralela. Que nós façamos reflexões e enviemos para essas pessoas, né, o nosso carinho, o nosso amor, o nosso respeito. Né? É uma ligação que nós podemos fazer, uma prece que nós podemos fazer. Para as outras pessoas com as quais nós não nos relacionamos, a prece que nós podemos fazer. O pedido de perdão que nós possamos fazer, ou perdão que nós possamos doar. Ou seja, sairmos de nós em relação ao outro, quebrarmos paradigmas relacionados a questões de orgulho, de incapacitação, de situações que nós não somos devidamente preparados, porque se estamos no planeta, no momento atual, é porque somos extremamente importantes para este momento. Não é para uma data, mas para esta situação que nós nos encontramos. Se não fôssemos, a sabedoria divina já teríamos nos tirado do corpo há muito tempo. E se nós estamos no corpo, é que esta renovação da sabedoria divina é da confiança de Deus em nós. Imagine todos os dias despertarmos e, abrindo os olhos, dizer: o Senhor continua depositando toda a sua confiança em mim, esperando que eu seja e que eu faça para mim a felicidade e possa ser elemento, não é? Que seja influenciador na vida dos semelhantes, sem colocar em momento algum determinados aspectos que nos limitem. Até porque, como dissemos, amar não é um momento, é uma postura da criatura. Ser caridoso, caridosa, não é um instante, é postura integral. Buscamos nessa figura, talvez você já conheça essa história que nós vamos contar dele, é uma passagem simples, como toda a vida dele foi simples. Mas ele atendia as pessoas da Vila dos Pássaros, em Uberaba, que era e continua sendo ainda uma favela um pouco melhorada agora. E, certa feita, uma senhora que vivia próximo da linha da miséria, que ele também auxiliava e fazia suas visitas rotineiras, ela convidou-o para um almoço de domingo, no casebre que ela morava. E ele, a princípio, resistiu, não por ser um casebre, mas pela situação de que ela dividiria aquilo que ela quase não tinha com ele. Mas, dada a insistência, ela vivia sozinha, já com uma idade avançada, a visão muito prejudicada. Ele foi e sentou-se naquilo que poderia ser uma cadeira, que era um toco de madeira, tinham dois em cima de algo que era uma espécie de mesa de madeira tosca,
E a senhora serviu aquilo que ela tinha de melhor para oferecer-lhe. Uma sopa rala de batata. Que era o que ela tinha. Uma sopa rala de batata. Só. E quando ela colocou uma concha para ela e uma concha para ele, que era a quantidade que tinha, no prato dele tinha uma baratinha morta. Aí ele foi tomando a sopa e a baratinha vinha para o centro, que era rala, aí ele empurrava a baratinha para o lado e tomava a sopa e a baratinha vinha novamente para o centro e ele foi tomando a sopa e chegou uma hora que na última colherada estava também presente a barata. Aí ele ficou assim meio parado, o Emmanuel apareceu para ele. Mentor é uma maravilha, você aparece nas horas mais adequadas. Ele disse, você não vai tomar sopa? Eu disse ao seu Emmanuel, está forçando a natureza. Né? Não vou. Porque não tomou. O que você responde? Aí ele disse, eu não estou entendendo. Esta senhora te deu tudo que tinha de comida para você. Dividiu o que não tinha, praticamente, para ela com você. Caridade não é uma coisa que você faça só em determinados momentos, em determinados locais, sentados à frente de uma mesa que tenha todas as iguarias possíveis e bem preparadas. Caridade é a extensão do respeito que você tem na casa desta criatura, com aquilo que ela está te dando, que é o máximo que ela pode te dar. De mais a mais, né? Teve ainda um complemento, de mais a mais, você não come vísceras de animais? Qual é o problema de você engolir a baratinha? Olha ele. Engoliu. A gente não precisa chegar nisso. Não é verdade? A gente não precisa chegar nisso. Aliás, palavras do próprio. Jesus não pediu que nós nos sacrificássemos. Jesus não pediu muito que a gente escalasse o Everest. Jesus só pediu que nós amássemos uns aos outros. Só isso. Por isso que nesse dia tenha um Happy Thanksgiving, um dia feliz com a sua família ou com as criaturas com as quais você se relaciona e, acima de tudo, vibre muita paz. Que o aplicativo do seu celular rode sempre com muito amor, com muita caridade e, como dissemos, com paz. Muita paz. Muito obrigado.